Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma sessão da nossa conferência Religare. Vamos iniciar com uma oração nessa hora. Senhor Jesus, nessa hora somos gratos a Ti pelo Teu amor e a Tua misericórdia mostrada para cada um de nós. Queremos, Senhor, Te ofertar o nosso louvor. Queremos, Senhor, que esse louvor possa chegar diante de Ti como um perfume agradável, Senhor. Que aqueles que nos assistem junto conosco possamos nos unir em verdadeira adoração e louvor a Ti, Pai. Recebe a nossa oferta de adoração. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E vamos assim adorar a nosso Deus com todo o nosso coração, como Ele quer, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. onde flui o amor.
Esse é o nosso desejo. Bendiga mi alma, oh Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome, Ele quem perdoa os pecados e sara toda dor. Bendiga mi alma, oh Senhor, e se recorde de todos os teus benefícios, pois Ele que redime a vida da perdição. É Ele que enche a minha boca de adoração, renova minhas forças quando fraco estou. Faz notórios teus caminhos desde a criação, e os que o temem manifestam seu eterno amor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoa-lhe espontâneo louvor ao veredar dos meus lábios. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoa-lhe o puro louvor que nasce do meu coração. Bendiga mi alma, bendiga minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome, Ele que perdoa os pecados e sara toda dor. Bendiga minha alma, o Senhor, e se recorde de todos os teus benefícios,
hoje e para sempre. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Queremos estar mais perto de ti, Senhor. Que nos possamos encontrar face a face contigo, Deus. Oramos, Jesus. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu
pé, Senhor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero desde já agradecer aos irmãos que nos acompanham nesta noite, através das redes sociais, aos irmãos que estão aí conectados no Facebook, e aos irmãos também das congregações, aos irmãos da Malhada, aos irmãos aqui da Igreja do Malaquias Cardoso, aos irmãos do Santa Teresa, aos irmãos do Zé de Moura, aos irmãos do sítio Samambaia, que também nos acompanham nesta noite. Eu também cumprimento esses irmãos com a paz do Senhor Jesus. E a temática desta conferência, irmãos, trata-se de religião, que do latim quer dizer religare, e a ideia é religar o homem a Deus. E gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo aí na sua casa, onde quer que você esteja. Nos diz assim a palavra de Deus: ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou, insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou, cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem onde Jesus Cristo, ele está tratando da religiosidade dos fariseus da sua época. Jesus, ele está falando de forma direta, de forma objetiva aos escribas e aos fariseus. Mas o que Jesus está falando? Nós percebemos no texto do verso de número 26 que a expressão dita por Jesus Cristo não discrimina de fato a quem ele está se dirigindo. Mas se nós retrocedermos nos versículos anteriores, vamos perceber no capítulo de número 23 e o verso de número 3 da palavra de Deus, que Jesus diz a seguinte expressão: fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não nos imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Afinal, de quem Jesus estava falando? Jesus estava falando dos escribas e dos fariseus. E se a gente vai perceber isso exatamente na epígrafe do texto, aí essa parte em negrito da sua Bíblia Sagrada, e em cima do capítulo de número 23, tem essa parte em negrito que é justamente a quem Jesus está se referindo e falando. E quem eram os fariseus que Jesus estava falando? Quem eram os escribas? Os escribas eram homens que tinham uma responsabilidade de copiar a lei, de interpretar a lei e traduzir, ensinar, mostrar ao povo judeu daquela época os ensinamentos de Deus deixados por Moisés. Os escribas, no decorrer do seu tempo, eles criaram aos poucos um sistema complicado de ensinamento, o que nós conhecemos na literatura cristã como a tradição dos anciãos. E esta tradição, ela foi acrescida, irmãos, de algumas coisas que não estava na lei de Moisés, que não estava nos ensinamentos que Deus ordenara para falar ao seu povo no Antigo Testamento. E quem era também de fato os fariseus? Estavam intimamente ligados, tanto religiosamente como também politicamente, com os escribas. Os fariseus têm o seu significado de separado ou separatista, um dos principais grupos religiosos dos judeus, que seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados.
tendo em vista quem eram essas pessoas a quem Jesus está se dirigindo, nós percebemos a partir do verso de número 16, que Jesus começa aqui dizendo a ele: ai de vós, cegos e guias, ou guias cegos. A expressão ai, ela conota um sentido de raiva, um sentido de uma exclamação enérgica, de uma forma que parte do coração contra a hipocrisia dos fariseus e dos escribas da época. E Jesus fala de forma profunda, Jesus fala de forma enérgica, Jesus fala de forma penetrante para estes grupos. É por isso que a expressão ai, ela conota um sentido de denúncia a ser feita contra essa hipocrisia cometida pelos escribas e pelos fariseus. E Jesus conota esses escribas e fariseus como guias cegos. Que dizeis? Quem na verdade é guia? É aquele que tem a responsabilidade de liderar, é aquele que tem a responsabilidade de guiar no caminho, conduzir, liderar, instruir. E de forma metafórica, nós percebemos que Jesus, ele diz: olha, vocês são guias, vocês têm essa responsabilidade desde o Antigo Testamento para ensinar e orientar ao povo, mas vocês são guias cegos, vocês não têm a percepção espiritual. A percepção espiritual de vocês é uma percepção entorpecida pela religiosidade acrescida à lei e à palavra de Deus. E nos diz mais o texto da palavra de Deus: vocês são guias cegos, alguém que não está no seu juízo, alguém que não consegue enxergar, são contrários ao bom senso, são insanos, são doidos, são delirantes. Ou seja, vocês têm essa responsabilidade de conduzir, de orientar, de ensinar ao povo, mas os ensinamentos que vocês têm passado ao povo são ensinamentos de alguém que é doido, de alguém que não está em seu bom juízo, de alguém que não está em sua boa forma, mentalmente assim falando. E Jesus diz mais: que dizeis? Perceba, que dizeis? Quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Se nós percebemos a temática deste versículo de número 16, é que Jesus está combatendo os juramentos exigidos pelos escribas e pelos fariseus. E quais eram esses juramentos exigidos pelos escribas e pelos fariseus? Os juramentos de que o homem, quando chegassem ao altar, o homem, quando chegassem ao templo de Deus e trazesse assim consigo a sua oferta e tivesse nas suas mãos aquilo que ia oferecer a Deus, ele deveria fazer um juramento. E Jesus fala sobre juramento em Mateus capítulo de número 5, o versículo de número 33 até o versículo de número 34 da palavra de Deus, onde a palavra de Deus diz: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás de forma falsa, ou não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para que o Senhor os teus juramentos. Versículo de número 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por seu trono ou pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar é procedência maligna ou vem do maligno. O que é jurar? É declarar, é prometer sob juramento, e à luz da Bíblia é dar, é prestar, é proferir sobre juramento. O mandamento do Senhor era uma condenação das restrições minuciosas e arbitrárias impostas pelos escribas e pelos fariseus em questão das adjurações pelas quais o nome de Deus era profanado. Então, quando os escribas e fariseus orientavam o povo dizendo: olha,
Quando vocês jurarem, e se vocês jurarem pelo santuário de Deus, isso não é nada. O juramento que vocês fizerem no santuário, isso não é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. O que vem a ser essa interpretação? O que Jesus estava combatendo? Estava combatendo exatamente a forma camuflada para benefício próprio que os escribas e fariseus impunham sobre o povo judeu, para que eles, por sua vez, quando dessem a sua oferta, fossem obrigados a estar dando a oferta em ouro, a oferta em sacrifício e outras mais em agradecimento a Deus. E ele, por sua vez, dizia o seguinte: uma vez que vocês juram sobre esta oferta, sobre o ouro, sobre a prata que vocês trazem, esse juramento deve ser obedecido, esse juramento não deve ser quebrado. Mas se você jurar pelo templo, ou seja, o templo do Senhor, isso de fato não é nada. E Jesus, no verso 17, condena exatamente a atitude dos escribas e dos fariseus, dizendo: olha, insensatos, vocês são cegos, porque vocês estão ensinando e conduzindo o povo de forma errada, e vocês são insensatos. E o que é ver a ser insensato? É alguém que não tem juízo, que não está no seu juízo perfeito, cujos atos são contrários ao bom senso, são insanos, são doidos, são delirantes. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês são cegos, conduzem o povo judeu à cegueira, e na verdade vocês estão doidos com esses ensinamentos. E Jesus diz mais: pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Perceba que no verso 17 existe uma interrogação, irmãos. É uma pergunta que Jesus faz. Em outras palavras, a pergunta de Jesus estava significando: o ouro que vocês estão induzindo as pessoas a trazerem, de fato é maior, ou é maior o santuário na qual Deus habita e é uma representação dele aqui na terra para o seu povo? E Jesus faz essa pergunta, mas eles não respondem. Eles ficam sequer calados. E Jesus continua a dizer: e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem jurar, porém, pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Perceba a intenção da palavra. A pessoa é obrigada pelo que jurou. Jesus estava mostrando o quanto eles eram cegos, o quanto eles estavam conduzindo o povo à cegueira espiritual. Eles eram cegos e insanos e estavam induzindo outras pessoas a serem cegas e insanas e assim não enxergarem o que de fato a palavra de Deus, a lei, as ordenanças de Deus, Deus estava de fato ensinando ao seu povo através de Moisés. Esta responsabilidade era deles, mas eles não estavam cumprindo com esta responsabilidade. Verso 19 diz: cegos, vocês são cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Perceba que no altar, dentro do santuário, e qual era a utilidade do altar no santuário? A utilidade do altar no santuário era para que o povo apresentasse o sacrifício, e este sacrifício servia como expiação do pecado, ou também como oferta voluntária em gratidão a Deus por bênçãos assim na qual dadas ao povo judeus. Mas na verdade, aqueles escribas e fariseus, eles estavam interessados muito mais na oferta, muito mais no ouro, muito mais no dinheiro, na prata, do que no santuário, do que no altar. Eles não estavam enxergando. E quando nós olhamos de forma mais profunda na palavra de Deus, nós percebemos que o altar, ele na verdade referia-se a Deus. O objetivo dos fariseus era exatamente ensinar que era uma representação da presença de Deus ali na terra, e aprontava também para o Filho de Deus, Jesus Cristo. O altar do sacrifício também apontava para Jesus Cristo como aquele que
que um dia viria e morreria em morte de cruz pela expiação do pecado do seu povo, mas eles não conseguiam enxergar. É por isso que Jesus classifica eles, e não enxergando a hipocrisia deles, ela é mostrada através de Jesus em suas palavras. É por isso que Jesus classifica nos versículos anteriores como hipócritas. Vocês são hipócritas, vocês usam máscaras, vocês são peritos em camuflar as verdades, vocês são aqueles que são peritos em artes cênicas. E o sentido desta palavra, irmãos, é alguém que está ali prestes a desenvolver, como um ator que está incorporando uma outra pessoa, vestindo uma máscara e assim interpretando uma pessoa que ele não é, fazendo coisas que ele não faz, dizendo o que na verdade ele não diz, mas apenas como um fantoche, apenas como um artista camuflado da verdade. Jesus diz: mas vocês são hipócritas, vocês faltam com a verdade, vocês estão camuflados de religiosidade, vocês dão muito mais ênfase ao que está externo do que o interno, vocês camuflam a vida de vocês com santidade e parecem ser santos, mas na verdade vocês são sepulcros caiados, vocês são pessoas que são especialistas em olhar o cisco no olho de outras pessoas, quando na verdade vocês não conseguem tirar a trave que existe nos olhos de vocês. Vocês parecem ser pessoas que têm uma casa alicerçada na rocha, quando na verdade a parte interna de vocês, que é o alicerce, não passa de um tijolo riscado na parede, em cima de uma areia que não tem profundidade nenhuma. E Jesus diz mais no verso de número 19: vocês são cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Verso 20: portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, também por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Jesus está dando ênfase, ele está mostrando aos cegos, aos insensatos, prestem atenção, o altar está falando, está tratando-se dos sacrifícios, está tratando de Deus. O santuário também está tratando a respeito de Deus, e o altar também, porque no altar, perceba no verso 21, quem jurar pelo santuário, jura por ele, pelo santuário, e por aquele que nele habita. Perceba que a habitação de Deus, a presença de Deus no santuário, na verdade, lembrava o que está escrito no Antigo Testamento como um tabernáculo, na qual existia a presença de Deus. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus. Meus irmãos, os escribas, na verdade, eles tinham essa preocupação. Eles se preocupavam com aquilo que era colocado sobre o altar, sobre o ouro que era colocado no altar, sobre a oferta que era colocada no altar. Mas tinha muito mais importância essa oferta do que o próprio santuário onde estava o altar e o altar onde se colocava as ofertas. E o objetivo dos fariseus e dos escribas era dizer ao povo: se você jurar pelo altar e pelo templo, isso não é nada. Isso é inferior, mas se você jurar pela oferta e pelo ouro que está lá, é muito mais importante. Não se sabe qual era o intuito disso, irmãos. O que se sabe, e alguns estudiosos interpretam essa maneira, este posicionamento dos escribas e fariseus de benefício próprio, as pessoas trazendo ofertas, as pessoas trazendo dinheiro assim para o templo, eles que administravam, aqueles escribas e fariseus, eles iriam se beneficiar dessas ofertas. Perceba, isso era uma maneira que os fariseus obrigavam o ofertante a trazer as ofertas de ouro para o santuário. Ensinava assim, eles mostravam ao povo judeu que assim que as ofertas e o ouro tinham muito mais valor do que o altar
e o templo. Era uma forma deles extorquir dinheiro das pessoas e manipulava a lei de Moisés para fins lucrativos, ou seja, ganhar muito mais dinheiro. Jesus diz no verso 17 e no verso 19, ao traçar essas regras religiosas, perceba que a religião, na verdade, não era ali exercida conforme a lei de Deus, conforme as instruções, os estatutos que Deus ordenara ao seu povo através de Moisés, mas era acrescido uma coisa chamada de religiosidade, uma coisa chamada de coisas que são camufladas para benefício próprio. E diz mais, ao traçar essas regras religiosas, por assim dizer, eles estavam perdendo de vista o que era muito mais importante que Deus havia revelado no Antigo Testamento. E o que Deus havia revelado no Antigo Testamento? Primeiro, o templo. O templo era o local da habitação de Deus. E o altar, o local onde eram feitos os sacrifícios pela expiação de pecado. E tudo era simbólico. Tudo apontava para a pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus. E na verdade eles não conseguiram enxergar. E Jesus classifica eles. Vocês são cegos, vocês são insensatos. Mas Jesus mostra a eles. Meus irmãos, a aplicação para os nossos dias e nos dias que nós vivemos é muito simples. Nós percebemos pessoas que declaram a fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. E tem como regra de confissão de fé a Bíblia Sagrada, mas acrescem uma religiosidade, acresce coisas que parecem ser de forma correta e coerente à palavra de Deus, quando na verdade não está escrita na palavra de Deus. E tem muito mais pior do que isso, tem ensinado essas regras, tem ensinado essa religiosidade a outras pessoas para fins lucrativos. Nós percebemos, irmãos, algumas pessoas sendo extorquidas. Nós percebemos algumas ovelhas dentro de alguns redios religiosos que na verdade têm como utilidade apenas a lã, apenas o leite, e quando esta ovelha está depenada, quando esta ovelha não existe mais lã, quando esta ovelha não consegue ter nenhuma lucratividade, ela simplesmente é encaminhada para o matadouro, era excluída. Mas quando alguém está dentro de um covil religioso, está sendo extorquido, ela continua tendo utilidade. Mas Jesus, através da sua palavra, ele nos ensina que nós devemos estar sempre voltados à sua palavra, sempre aos seus ensinamentos, procurando entender o que de fato a palavra de Deus diz e o que de fato é religiosidade, o que de fato é regras impostas por líderes religiosos, na qual tem o objetivo de benefício próprio. Essa é o ensinamento. Jesus, ele buscou isso. E ele foi exatamente direto ao problema, porque Jesus, ele não enxerga como o homem de fato enxerga. O homem percebe a boa aparência, o homem consegue enxergar apenas o que está externo, o homem consegue enxergar apenas o que está no exterior, como o profeta Samuel enxergou os filhos de Jessé e disse: esse porventura é o rei de Israel, é um homem de boa aparência, este por certo é o rei que Deus vai ungir e colocar como rei em Israel. Mas Deus o repreende naquele momento. Deus repreende o profeta Samuel. Ele diz: Samuel, não atente para a sua aparência, não atente para a sua formosura. Eu não vejo como você vê, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o homem por dentro, eu consigo enxergar o seu interior, eu sei as suas intenções, eu sei o que existe no seu coração, eu sei o que está camuflando como religiosidade a sua vida. É por isso que a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, verso 12, nos diz que a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, ela consegue discernir a intenção e o pensamento do homem, porque a palavra de Deus nos foi deixada como regra de fé para aqueles que querem aprender e conhecer a Jesus Cristo. E Jesus diz, em João no capítulo 14, o verso de número 6, Jesus diz: olha, o caminho sou eu, a verdade sou eu, Jesus Cristo, e a vida sou eu, e ninguém vai a Deus
se não for por mim. Tendo em vista o que é religiosidade e o que é religião, o cristianismo define a religião como um conjunto de regra e ensinamento, não por homens, mas pela palavra de Deus, que tem como objetivo conhecer a Cristo, e através de Cristo nós declaramos a fé nele, ou seja, a fé no Filho de Deus, e nós entendemos quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega até Deus se não for por mim. Não é o conjunto de regras deixados por homens, usos e costumes deixados por homens, mas é os ensinamentos da palavra de Deus e a declaração de fidelidade no Filho de Deus que nós chegamos até Deus. Nós entendemos, meus irmãos, já caminhamos para o final, que ensinando assim, os judeus, os escribas e fariseus daquela época, ensinando assim, eles tiravam a razão e o foco do que realmente o templo e o sacrifício significava. Nós vemos pessoas cometendo atos absurdos, interpretações absurdas da palavra de Deus, e que usa essas interpretações para benefício e extorquir algumas pessoas. Nós vemos algumas religiosidades por aí, irmãos, que têm feito com que as pessoas não conheçam de fato o que a palavra de Deus quer de fato dizer. Preferem ouvir esses conjuntos de regras do que se deter e se debruçar e se deleitar no que de fato a palavra de Deus tem a nos falar, o que de fato a palavra de Deus tem a nos dizer. Assim como os escribas e fariseus, nós temos visto nos dias de hoje pessoas cometerem essas coisas. Ou seja, a religiosidade ou o religioso é alguém que vai focar exatamente nos detalhes, é alguém que vai focar nas regras, é alguém que vai focar nos usos e costumes, e ele vai perder de vista o todo. Mas o que é o todo, irmão Wellington? O todo é a palavra de Deus de forma correta, de forma coerente, sem religiosidade, sem acréscimos, sem camuflagens externas, porque ela sim revela quem nós somos e do que precisamos. E diz mais: ao perder de vista o todo, qual é a razão de nós sermos igreja? Essa é a pergunta que eu deixo para você como reflexão. Faça uma autorreflexão de si. Procure analisar. Será que os ensinamentos que eu tenho recebido da palavra de Deus está coerente como de fato a palavra de Deus está dizendo? Então, meus irmãos, que possamos ter este discernimento e buscarmos a Deus para aprendermos mais e mais da sua palavra e nos deleitarmos, porque o nosso alvo é Cristo, é chegarmos até Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus.